Seja muito bem-vinda, Thalita Mello, mais uma vez ao CBN com elas. Obrigada, Suzy. Oi, Suene, boa tarde. Olá, Thalita, É um prazer, bem-vinda. obrigada sempre estar aqui. Me sinto em casa. Como é que você começou essa história, hein, Thalita? Como é que Thalita, aquela menina lá no interior, hoje em dia se transformou nessa mulher? Pois é, todo mundo que vê hoje, né, assim, a clínica na avenida mais charmosa de Natal, um ambiente de Natal. de 600 metros quadrados, 15 funcionários, e aí dizem assim, foi fácil, né? Mas também comecei do zero, sem investimento, como diz assim, era uma maca que foi doada, eram pinças e escovinhas, assim, então, o material tudo muito barato, e um trabalho com muito cuidado, né? Então, o que eu sempre falo para que a pessoa tenha sucesso na área, né? Que tenha muito capricho, muito cuidado, muita atenção com o cliente. E não foi diferente comigo. Porém, eu tenho uma estrada de 20 anos de trabalho. E falei também para a Suzy sobre a quantidade de mulheres que eu recebo dizendo, nossa, por que tá bom para você e que não tá bom para mim? Né? Então, tem toda uma história, tem todo um processo por trás disso, né? E muito estudo, né, Thalita? Muito, né? Muita Busca por qualificação. conhecimento incessante. Eu falo sempre para as minhas clientes que o que elas acham em Natal, elas vão achar exatamente a mesma qualidade do serviço em qualquer lugar do mundo, porque é isso que eu busco, para oferecer o melhor, né, para a nossa cliente, as melhores soluções. Você começou mesmo, como você fala, uma maca alugada, uma pinça na mão e atendendo para ajudar a renda da família, para mudar, né, para ajudar a sustentar a sua família. Sim, eu comecei, né, muito jovem no salão da minha mãe, com estímulo, né, da família e para ajudar também a reter esses clientes que os funcionários geralmente vinham, minha mãe contratava e saíam, então minha mãe dizia, não, eu quero que fique aqui em casa, né, que seja alguma coisa que eu não perca. E aí eu comecei trabalhando inicialmente fazendo escova, unha, então uma geral de serviços. E acabei me identificando com sobrancelhas e fiquei. E no início era bem complicado, porque quando todas as minhas amigas estavam estudando para a faculdade, para fazer vestibular, para fazer um concurso público, as amigas da minha mãe diziam, você é louca? Como é que você vai deixar essa menina, né, perdendo a vida fazendo sobrancelhas? Quando, na verdade, eu já tinha uma renda e eu já ajudava, não só ter o meu próprio dinheiro, como eu ajudava em casa, né? Ajudava minha mãe, meu pai, minha família. Então, E o que não limpa todo estudar e fazer uma faculdade. também, né? Também estudei, também fiz uma faculdade. E hoje é uma profissão, né, mais reconhecida, porque na época não era. As pessoas olhavam como se fosse uma falta de oportunidade de trabalho, né? Como você não teve a oportunidade de fazer um curso superior, então você foi para a área da beleza. Então hoje já é um trabalho mais reconhecido. Tantos profissionais da área da beleza, tanto cabeleireiros quanto maquiadores têm destaque, né? Graças às mídias, a essa parte da internet que a gente consegue falar que a gente tem conhecimento, sim, né? Não é só pegar um pincel, uma pinça e puxar pelo, né? Também tem muito conhecimento envolvido. Porque tem a história do talento, tem aquela... Às vezes eu vejo uma amiga da minha filha fazendo a sobrancelha das outras. Eu digo, minha gente, não faço isso não. Porque começa muito nisso, na escola, Às né? vezes Tira aqui destruindo, assim, né? Exatamente, mas tem gente que tem talento. Só esse talento basta? Então, eu também comecei assim, né? Fazendo sobrancelhas das minhas amigas na escola, das mães das minhas amigas. Mas depois eu fui buscar conhecimento. Né? A gente começa sem saber o que fazer, mas a grande virada de chave é você buscar o conhecimento certo, né? No lugar certo, também tem isso. E não só, o talento só não é suficiente. Quantas profissionais eu conheço hoje, né, que começaram há pouco tempo e que mostram hoje um trabalho incrível, né, em sobrancelhas, simplesmente pelo fato de terem se dedicado e terem treinado, porque talento só por si só não basta. Na sua época, para se conseguir conhecimento nessa área, era muito complicado. Não existia Google, né? Nada. Não era existia telefone fixo, Pois né? é. Assim, então, só existia um lugar que vendia agulha em São Paulo. Faltava agulha, a gente tinha que cancelar cliente.
Então, hoje a gente tem uma possibilidade gigantesca de compra de material e materiais de variedades assim enormes, que até confunde a pessoa na hora de começar o empreendimento. Que tipo de lâmina eu vou comprar? Eu vou ter que ter todas, eu vou ter que ter uma variedade de todas. Então, até a forma que a gente ensina facilita para que a pessoa não precise ter um investimento tão alto na hora de começar. São diversos cuidadozinhos, pontuações que talvez fulano que tenha o dom e consiga fazer um tracinho legal, mas ela não tem o profissionalismo. Ela não tem a qualificação para saber até onde chegar. Tem muito disso, né, Thalita? Tem, principalmente agora na popularização da técnica, né? Todo mundo tem o desejo de ter sobrancelhas pigmentadas, de ter lábios pigmentados. E antes, quando a gente se falava em micropigmentação, as pessoas diziam: o que é isso? De onde vem? O que é? Do que se trata? Tem pessoas até formadas pelo YouTube, gente. Olha que perigo, né? Então, aulas inteiras que você consegue mesmo ver um embasamento e pessoas acreditam que só com aquilo basta para começar. Porém, é possível começar do zero, porém é possível começar com uma estrutura muito pequena e o cuidado que você vai levando isso, né? Principalmente você ter uma meta bem determinada de onde você quer chegar, para traçar um planejamento, né? Assim, com paciência, porque as pessoas costumam ser afobadas, né? Tipo, elas olham a posição do outro, principalmente com as mídias, né? Estou seguindo uma pessoa, né? Tal, na comparação e dizer: eu queria ter o que ela tem, eu queria, né, chegar no nível que está, de ser, por exemplo, convidada para entrevistas, para palestras, quando para isso é necessário uma estrada, né? Um embasamento, experiência para você conseguir um reconhecimento que vem, inevitavelmente. Né? Então, a principal dica que eu deixo para quem está começando agora na área é ter paciência e definir muito bem o nicho, né? Porque quem faz tudo acaba não fazendo nada direito. Definir muito bem o nicho, né? Especificar o que você vai fazer e se especializar naquilo. Porque assim você consegue oferecer um trabalho de qualidade mais fácil, mais rápido. Quando você fala assim, Natal, né? A gente está em Natal, que é uma fazendinha iluminada, mas é uma capital. As coisas chegam mais fáceis. Mas você percebe assim, você tem meninas que foram qualificadas e que estão lá no interior e que estão sobrevivendo disso? Tem alguma história dessa? Tem, sim. Inclusive de pessoas que transformaram as vidas não só no interior. Né? No Brasil, a gente tem um acesso muito fácil à área da beleza. Fora do Brasil, isso é muito mais difícil. Né? Então, eu tenho alunas, por exemplo, eu tenho uma aluna na Noruega que está vindo semana que vem para fazer um curso VIP. Né, que ela já fez todo online, que ficou encantada e está vindo só para fazer isso. Então, lá, o acesso à informação é muito mais difícil. Primeiro porque as pessoas não têm o conhecimento da estética que a gente tem, né, do que engraçado, né? E olha que é primeiro mundo. Exatamente. Então, assim, as mulheres, principalmente em países muito frios, que não saem, ou então que se cobrem muito, né, com muitas roupas, são mulheres que não exploram a beleza, geralmente. Então, esses profissionais, eles ficam à mercê de comprar material em outro país, porque no próprio país não tem, imagine. Porque aqui, por mais que a gente esteja no interior, a gente consegue comprar na capital. Mas lá tem que comprar fora do país. Então, o acesso é muito mais difícil. E eu diria que é até mais difícil de quem está dentro do Brasil, numa cidadezinha pequenininha, porque assim é até mais fácil numa cidade pequena aqui no Brasil das pessoas terem acesso e terem conhecimento do que elas precisam para embelezar, né, para ficarem bonitas. Então, elas sabem que precisam do serviço e aquele profissional ele pode pegar um ônibus, um avião e ir para uma cidade mais próxima se capacitar, né, que não vai ter na cidade dele. Mas é diferente quando a pessoa mora fora, em outro país que não seja o Brasil, que tem esse pouco acesso à área da beleza. Além de sair dessa história de com Thalita Mello, você, pessoa física, você tem toda uma equipe que é preparada por você. Sim. E essas meninas que estão aí, Brasil afora, que foram preparadas por você, claro que ela não é você. Ninguém vai ser, por isso que só você que faz a minha. Mas tem a qualificação, tem a qualidade, tem o mesmo cuidado. E elas conseguem mudar de vida mesmo lá no interior. Conseguem, com certeza. Tem uma história que eu vi no seu Instagram de uma menina que ela trabalhava numa loja e começou a fazer na área da sala da sogra dela. Como é que é essa história? Assim, tem histórias incríveis.
Tem uma grande amiga minha, que também foi aluna, que ela começou a fazer sobrancelhas numa cadeira de balanço na parte de fora de casa. Né? Assim, ela colocava a cadeira na calçada. Para pegar a luz. E atendia clientes, assim, na calçada. E hoje, aliás, há 10 anos atrás, ela já trabalhava com agenda lotada. E assim ela foi crescendo, né? Começou na calçada, então começa do zero. Começou lá na calçada, na cadeira de balanço, com o que tinha. E, às vezes, o perfeccionismo, que é essencial para essa área, né? A gente precisa ser muito perfeccionista para fazer um trabalho bem acabado, para fazer um trabalho delineado, simétrico. Porém, o perfeccionismo, às vezes, nesse ponto atrapalha, porque a gente quer começar com tudo. Né? E, às vezes, muitas pessoas se capacitam, estudam, compram cursos, fazem treinamentos, mas só querem começar quando estão com tudo. Né? Se Quando tiver estão com o tudo. salão com ar-condicionado, com não sei o quê, que isso, aquilo, outro. Exatamente. E o que você tem que fazer para garantir o seu sucesso é começar com o que você tem. Porque é aos pouquinhos que você vai galgando, né? Subindo nível, subindo cada degrauzinho e conseguindo mais experiência, mais qualificação e reconhecimento por parte dos clientes. Né? Aquela cliente que você atendeu, que a sobrancelha ficou incrível, ela vai indicar para uma amiga, vai indicar para a mãe, para a irmã. E aí vão vir outros clientes através dessa que você atendeu super bem, que o serviço ficou maravilhoso. E dá para começar com o que tem. Tem esse crescimento do profissional e, minha filha, ninguém te larga mais. E a agenda de Thalita vai o quê? Ficando lotada. Ficando lotada não, gata. Já está. Já está. Já Eu acho está, que se... gente, não tem não. Vou Eu acho fazer... que ela só abre 2 vezes ao ano, é isso, Thalita? Assim, a gente sempre está experimentando novas formas de fazer o agendamento para ficar mais cômodo, para não deixar a cliente esperando muito tempo. Hoje a gente deixa a agenda aberta o ano inteiro. Né? E aí a cliente que eu quero agendar, a gente coloca as condições, às vezes vai ter que esperar um pouquinho, mas tem a equipe que é qualificada por mim, que eu estou ali perto, né? Que eu estou acompanhando os resultados e que principalmente eu garanto, né? Quem está comigo na equipe, eu garanto todos os procedimentos. Mas eu queria deixar aqui um recado muito forte da importância do empoderamento, sabe? E esse empoderamento, seja masculino, seja feminino, que não tem como vir o empoderamento ao pé da letra, né? Assim, a conhecimento do poder, a capacidade de você entender que você pode fazer qualquer coisa. Ele não pode vir sem uma captação financeira, se você não tem um recurso financeiro mínimo, né? Um poder de decisão, se você não tem dinheiro para se manter, se você precisa pedir dinheiro a outra pessoa. Isso acontece muito com mulheres. Né? E do quanto, chamar a atenção do quanto essa profissão é uma profissão fácil de você começar com o que você tem, começar do zero, né? Sem precisar. De vontade, com o olhar, né? Comprando alguns instrumentos que necessitam e você vai. E simplificados, porque como eu falei, a indústria ela está aí jogando a todo momento uma variedade gigantesca de produtos que a gente tem que... quase que obriga a gente a dizer, eu quero 10 de cada. Né? Então, não precisa fazer isso. A variedade gigante, a gente precisa simplificar, e é assim que a gente trabalha na clínica, a gente simplifica, trabalha com, por exemplo, um tipo de lâmina, e a técnica a gente adequa para que a gente consiga atingir todos os tipos de pele com aquela lâmina. Então, por isso, não precisa, por exemplo, comprar um monte de coisa diferente. Então, na micropigmentação, assim como algumas depilações, por exemplo, porque foi a dúvida que veio aqui, antes tinha essa restrição de não poder fazer a micropigmentação? Em pele escura, no caso, fototipos acima de 4, né? 4, 5 e 6, morenas escuras, mulatas, até negras. O cuidado que a gente tem é do risco de hiperpigmentação. Mas não restringe a indicação de fazer a micropigmentação. Entendi. Quando pode acontecer a hiperpigmentação é no caso de excesso de limpeza, né? Ou então tá usando lenço umedecido industrializado para limpar o procedimento. E aí isso faz com que machuque a área ao redor, e às vezes nem é problema na sobrancelha, é ao redor, né? Que ficou escuro porque causou uma descamação decorrente do machucado. Realmente o pós, né? Que acaba
acabou fazendo isso. O processo feito durante o procedimento, que acaba machucando um pouco mais, pode trazer essas intercorrências. Mas, além disso, tem alguns cuidados específicos, porque a pele, quanto mais escura, mais grossa é a epiderme. Sim. E aí, mais melanócitos tem. Então, o pigmento fica mais escuro do que a gente espera. Algumas técnicas, por exemplo, o fio a fio, ele não fica tão nítido, então às vezes a gente precisa mesclar técnicas ou fazer uma técnica de sombreado. Quando a pele é muito, além de escura, é oleosa também, com poros muito dilatados, a gente também precisa ter cuidados específicos. E por isso que é tão necessário, que a gente vem falando e reforçando, o conhecimento, né? O embasamento teórico, toda a parte que a gente precisa saber para fazer um procedimento com segurança. E hoje, assim, com a era do online, né? Eu coloquei todos os cursos no online, porque a vantagem é que a pessoa possa assistir várias vezes até entender aquele tema. Ou, de repente, tive uma dúvida, vou lá e acho a aula específica sobre isso. E tem o suporte. Assiste em qualquer hora, eu não preciso pedir licença no trabalho por uma semana para fazer o curso. Eu posso continuar trabalhando e fazer esse curso à noite, eu posso fazer no fim de semana. Não gastar com passagem, hospedagem para ir para outro lugar. No conforto da minha casa, né? Sem precisar me deslocar, sem pegar avião, sem me deslocar para outra cidade. Maravilha. Thalita, me diz aí, qual a dica você dá para a mulher se empoderar, para a mulher que quer começar, mas que ela se sente um pouquinho frustrada, mas qual é o pontapé inicial para isso? Suene, eu digo sempre que a pessoa que está com a autoestima muito baixa, que está desmotivada, o primeiro passo é você fazer uma reflexão e entender qual é a sua principal característica positiva, né? Todo mundo tem. Né? O que é que eu faço muito bem? O que é que as pessoas admiram em mim? E você começar a valorizar mais isso, ser grata por cada coisa que aparece, se cuidar, né? Ninguém com autoestima baixa sente vontade, determinação, né, para fazer qualquer tipo de atividade, né? Fica frustrada, fica apática. Então, cuidar da autoestima, né? Se embelezar, colocar uma roupa bonita, arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem, por mais básica que seja, mesmo sem saber fazer. É super importante você ter esse autocuidado, você olhar no espelho e dizer, nossa, estou me sentindo ótima. Com e certeza. É possível, mesmo com poucos recursos, você usar o que você tem e sentir essa beleza, né? Enxergar a beleza nos mínimos detalhes. E não só de beleza física, claro, né? Não estou falando só de beleza física. Quantas pessoas são muito bonitas por serem quem elas são, né? Por terem atitudes como serem muito amáveis, muito simpáticas, muito extrovertidas, animarem qualquer pessoa que chega, né? No ambiente que chega. É verdade. Então, isso é a beleza, né? A característica positiva que cada um tem, você valorizar e aflorar mais isso. E depois ter um plano, né? Ter um plano de ação, saber onde quer chegar, ter um sonho, né? Quantas pessoas hoje não têm um sonho, né? Quando diz assim, qual é o seu sonho? Não sei, pagar as contas, né? Assim, nossa, isso é muito frequente. Não pagar ter dívidas. As contas, eu quero exatamente, sobreviver. E não é por aí, né? Não, a gente pode, né? A gente pode sonhar. Né? A gente pode, por exemplo, eu sonho em conhecer as Maldivas. E por que não? E aí é muito importante ter um plano, né? Ter um planejamento. Isso. O que é que eu vou fazer? E esse plano, por mais longo prazo que ele possa ser, ele vai ser dividido em pequenas ações diárias que, aos poucos, você vai alcançando vai ficando cada vez mais perto de alcançar esse objetivo. Então, olhar para esse plano e fatiar, né? O que é que eu posso fazer primeiro? Por exemplo, eu estou em casa, eu estou sem um trabalho, eu quero ter uma fonte de renda, eu estou com 2, 3 crianças em casa, eu não posso contratar uma funcionária. O que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Né? Então, uso minha área para dar exemplo. Então, ser um designer de sobrancelhas, você pode atender em casa. Né? Você pode começar a atender vizinha, começar a atender amiga, na casa, na sua casa, na garagem. Como eu estava dando exemplo de meninas que começaram numa cadeira de balanço na calçada. Então, você pode começar com poucos recursos
E, claro, se tiver habilidade. Mas, além disso, quantas profissões hoje é possível você fazer de casa? Sim. Né? Existe hoje a assistente virtual, né? Você pode fazer, ser secretária de uma profissional, de uma empresa, de dentro da sua casa. Né? Que você não precisa falar o telefone, só no WhatsApp. Então, você pode, sim, começar uma profissão em casa. Que tipo de conhecimento eu preciso para começar? Né? E aí busca conhecimento. Hoje, YouTube, Google está aí com tantas informações que a gente fica tonta. Né? Conta aquele detalhe que você foi atender uma pessoa e, de repente, de uma pessoa você começou a ir com frequência para os Estados Unidos. Eu digo, é muito como as coisas são, assim, a gente vai grãozinho por grãozinho e a gente constrói uma plantação e colhe, né, os frutos depois. A experiência de morar fora, para mim, sempre foi um sonho, mas na época, né, que todas as amigas faziam intercâmbio, eu não podia ir. Então, eu sempre tive esse sonho muito latente, né, a importância de ter um sonho. E, através da minha profissão e por divulgar sempre nas redes sociais, porque eu estou há muito tempo aparecendo no Instagram, né, contando mostrando toda a rotina, contando minha história. Então, assim, o fato de aparecer me projetou para lugares, né, assim, que eu nunca imaginei. Como uma mulher empoderada, gente, tá vendo? É isso Como mesmo. eu contei agora o exemplo, que eu vou atender semana que vem um aluno que veio da Noruega especificamente para fazer um curso de sobrancelhas. Né? Então, assim, coisa que a gente nunca imagina. E aí, através do Instagram, uma pessoa me contactou e disse: eu quero que você venha trabalhar em Miami. E eu não sabia nem por onde era, não sabia falar inglês, eu não tinha ideia, né? Não tinha noção. E acabei fechando uma parceria lá, através de contatos, consegui uma parceria, mas essa parceria foi uma furada. Né? Eu sempre digo, nem tudo são flores. Achou que estava tudo organizado, quando chegou, ficou sentada lá, para ter ideia. E ela já era Thalita, né? Sim. Já tinha a agenda bombando em Natal, mas quando cheguei nos Estados Unidos, me dei muito mal. Então, assim, bati praticamente de cara com a porta. E o que foi que eu fiz? Eu desisti, né? Não. Eu tinha um sonho, né, que era mostrar meu trabalho fora da minha cidade. E aí eu chamei, na época, a manicure do salão. Eu disse: vem cá, deixa eu desenhar sua sobrancelha. Aí ela: você sabe fazer isso mesmo? Né? Eu digo: então, ó, tá aqui meu trabalho. Mas é você mesmo que faz? Como é que eu vou saber se é você? Eu digo: deixa eu desenhar. E aí, através desse desenho de uma sobrancelha, a mulher ficou encantada. A manicure do salão, eu dei a sobrancelha para ela, de graça, sem cobrar nada. E no outro dia, essa mulher... ela conseguiu lotar minha agenda no salão, cada sobrancelha me pagando $600. Tá vendo, gente? É uma questão de estratégia também. $600 vezes 6, dá quanto? 3 vezes 6, 18, 3.600 e a gente tá aqui. Vamos embora. Calculou aí na mente? Calculou que eu calculei? Então, assim, e não foi uma estratégia de marketing, entendeu? Eu usei o que eu tinha na minha mão. Exatamente. E, às vezes, a gente precisa dar. Né? Com certeza. A maioria das vezes a gente precisa dar para depois receber, né? E muitas pessoas esperam só receber. Ah, não, eu não vou me mover porque eu não vou ganhar nada. Então, assim, é um pensamento errado. Enquanto a gente não mudar o nosso mindset, né? No caso, assim, o que a gente pensa, o que a gente projeta e o quanto a gente deve contribuir, né? Às vezes, antes de receber, a gente não vai chegar a lugares muito altos. Eu vi essa semana uma sobrancelha que você colocou em 2016, que era a sobrancelha com a ponta arqueada, com aquilo, com aquilo outro. A minha mesmo você mudou esses dias. Ó, Suzy, a sobrancelha não é mais essa, não. A sobrancelha é pra o povo olhar pra você e dizer assim, né? Ela acabou de ter um orgasmo. Oh, não foi isso que você falou. Você falou, ela acabou de sair de um relaxamento, não foi? Mas é a mesma coisa. Pois é. Porque antes, assim como tudo muda, né? O mundo está em constante mudança, ainda mais na época da internet. Aí é que muda mais rápido. Então, assim, os formatos de sobrancelhas mudaram. As modas começam nos grandes centros urbanos e, principalmente, com as grandes marcas, né? Então, assim, se hoje você for... olhar, por exemplo, as campanhas de marcas como Prada, Chanel e marcas mundialmente conhecidas, todas as modelos estão com sobrancelhas
por fazer, né, assim, com pelos em excesso, sobrancelhas arrepiadas e muito largas. E as modelos mais bem pagas do mundo hoje têm sobrancelhas naturais. Então, assim, a micropigmentação, ela não é mais uma micropigmentação marcada, para modificar, definida, delineada, para mudar a sua expressão, para chamar a atenção assim que olha no rosto, né? A minha sobrancelha tinha uma micropigmentação e quando a gente começou a trabalhar com a remoção, eu fiz o processo de transição. Eu removi a micropigmentação e estimulei o crescimento. Só que eu sempre tive muita sobrancelha. E eu digo que quando eu vi minha sobrancelha grande, eu me encantei, eu me conectei comigo mesma, porque eu estava a todo momento tentando me adaptar ao modelo da sociedade, com a minha sobrancelha antiga, né? Afinando minha sobrancelha, deixando a sobrancelha muito arqueada, quando eu mudava completamente as minhas características físicas. E quando eu deixei minha sobrancelha crescer, que ela até emendou, né? Eu vim aqui nessa época para falar sobre, tipo assim, tá doida? O que é que tá acontecendo com essa mulher? Eu me conectei comigo mesma, né? Era aquela sobrancelha que eu tinha quando era criança e que não me encaixava num padrão. Então, quantas meninas hoje que têm sobrancelhas naturalmente emendadas não têm um padrão de referência, né? São meninas que sofrem bullying na escola simplesmente por uma característica física natural de terem sobrancelhas e bonito, emendadas. Né? Você trabalha com autoestima, com bem-estar, com mulheres que... Quantas e quantos casos a gente não vê de mulheres que a sobrancelha era terrível e você vai não lá... Tinha sobrancelha, não tinha né? sobrancelha. Não tem. E você muda o que a pessoa pensa de si. Exatamente. Né? Consegue sair de casa, falo... se arrumar, fazer uma maquiagem, porque a sobrancelha mudou isso. Como é que é isso pra você? Eu costumo falar muito que de um tempo, assim, de 4 anos para cá, o meu foco parou de ser só técnica e começou a ser pessoas. Né? Então, assim, eu fiz curso de coaching, né? Eu sou formada, uma coaching formada, porque eu queria entender de pessoas, né? Eu queria lidar com pessoas. E hoje, quando a cliente deita na minha maca, eu não olho só para a sobrancelha. Eu busco questionar como é que ela está, como é a autoestima, né? O que é que eu posso transformar a vida daquela mulher. E eu tenho histórias incríveis durante o atendimento de mulheres, por exemplo, que estavam em depressão e que no retoque vieram curadas, né? Simplesmente pelo fato de conhecer pessoas, ter empatia e saber como ajudar, como eu posso ajudar essa pessoa, além de simplesmente pelo que ela está me pagando. Né? Assim, não é só porque ela está me pagando pela sobrancelha que eu tendo conhecimento, né, de como aumentar a autoestima dela, de como ela se sentir empoderada, por que eu não posso ajudar também? Eu digo que eu sinto, às vezes, essa questão do contribuir vem muito também do procedimento. Como é que eu posso contribuir, né, através do meu trabalho? Thalita, manda uma mensagem aí para essas meninas que nesse exato momento estão olhando por meninos correndo no meio da casa, pimpeando a ferida, né? Os boletos chegando, esperando o marido chegar para lavar a cueca suja dele para ver se ele dá R$5 para ela comprar a tinta mais barata que tem para cobrir os cabelos brancos. Como é que ela sai dessa história aí? O recado que eu tenho é: primeiro, acredite em você. Ninguém vai fazer nada se não for você. Crie seu planejamento. Se estimule através de histórias, né, de superação, de histórias de outros profissionais que você admira, mas nunca se compare. Né? A estrada que uma pessoa percorreu, que você está só no início, você não pode desejar chegar no topo da colina se você está na base. Então, trace um planejamento, tenha determinação, persistência e, com certeza, o resultado vem, inevitavelmente. Tá? Não desista nunca, em hipótese nenhuma. Se for possível, muda a rota, mas não desista.